Olá, criaturinhas, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao Carvinas, eu sou a Ra. Então, já estamos quase no mês de novembro, na verdade. E eu tô vindo aqui pra falar das minhas leituras de outubro. Por que esse vídeo demorou tanto? Porque a gata aqui não tem saúde mental, tá certo? Não tem saúde mental. Bateu a depressão sazonal que finalmente, assim, chegou batendo na porta com o pé já. Tem o fato do trabalho, assim, não exatamente tá me estressando, mas cansando minha bateria social num nível que não tô bem, sabe? Eu preciso conseguir marcar um psiquiatra, tudo isso, então ansiedade e TDAH estão virados no modo de quente nesse mês, então tá difícil. Mas vamos falar de outubro, que foi um mês muito melhor, apesar de também ter sido um mês cheio de altos e baixos, psicologicamente falando. Então, eu resolvi mudar o formato que eu faço o meu vídeo de recapitulação de leituras do mês pra vocês, porque em vez de falar só dos livros, eu também falo um pouco das estatísticas das minhas leituras. Então, vamos lá pra outubro, vou pegar aqui meu diário de leitura, tá certo? Bonitinho pra pegar as informações pra vocês. E esse mês de outubro foi meu melhor mês de leitura desse ano, tá certo? Eu consegui ler 16 livros em outubro. Sim, eu também estou passada comigo mesma, tá? Só que consegui no máximo uns 12, consegui 16. Tudo bem que alguns deles foram bem pequenininhos, foram livros assim, de menos de 200 páginas, mas li, então tá contando. Então, no total, foram 16 livros que eu li nesse mês, dos quais 5 foram livros físicos, tá certo que estão nessa pilha, apesar que essa pilha tá com 6, porque eu comprei o livro depois de ler o audiobook, que é Gideon, tá certo? Mas falarei dele depois. Li também 2 e-books completos e um que eu li metade e-book e metade livro físico, tá? Que o livro físico tá aqui, então tá contando. Li 9 audiobooks completos também, ou escutei, como vocês preferirem chamar. E também escutei metade de um desses livros aqui, dos físicos, em audiobook. Desses livros, eu continuei 3 séries, tá certo? Desses 16 livros. Ao todo foram 5 livros que eu li, foram continuações de séries, tá? Sendo elas 3 séries. As séries foram Bewitched and Bewild, que eu li o volume 14 dele. Murderbot Diaries, que eu li os volumes 2, 3 e 4 da série. E Little Thieves, que eu li o livro 2, que é Painted Devils. E eu também comecei... 1, 2, 3, 4, 5, 6... E eu também comecei 6 séries / duologias, tá? Foram elas Letter of Enchantment, da Rebecca Ross, que eu li o primeiro livro, que é Rivais Divinos. A duologia Boreal, da Guiliana Domingues, que é uma duologia de fantasia brasileira. E eu li o primeiro livro, que é Luzes do Norte. Deu um branco lindo no nome do livro. Comecei também a quadrilogia The Locked Tomb, ou a Tomba Cerrada, eu esqueci qual o nome dela em português, mas é a quadrilogia de Gideon. Comecei também a trilogia The Ex-Hex e a duologia O Monge e o Robô e a duologia Promessas Vazias, tá certo? Foram as outras que eu comecei. Mas então, vamos agora falar dos livros que eu li nesse mês. Começando pelos livros que eu li em e-book, já que são os que foram menos, né? Em e-book eu li Luzes do Norte, da Guiliana Domingues, e My Salvation, da Alane Alder. Luzes do Norte é um romance de fantasia sáfico, tá certo? Nacional, brasileiro, que se passa numa versão meio fantástica do Alasca e tal, e envolve 2 moças. Uma que é uma caçadora de uma família humilde, e que tem que trabalhar pra manter a família dela, que é só ela e o irmão, que os pais morreram. E a outra que é a herdeira da família mais rica da cidade e tal. E elas meio que... as vidas delas meio que se entrelaçam por acidente, e elas começam a se conhecer e tal. Mas parece uma fera que tá matando crianças na vila. E a caçadora acaba se envolvendo nisso porque ela é a primeira pessoa a achar um dos corpos e tal. Tinha tudo pra ser um livro muito legal. Assim, a proposta da história em si é ótima, mas a execução me deixou muito a desejar. Tanto que eu comecei a ler esse livro em setembro, se eu não me engano, ou foi final de agosto, e só terminei agora, no começo de outubro, porque eu não tava conseguindo ler, porque não tava me agradando a leitura.
Eu me forcei a terminar de ler ele. Era um livro que eu tinha muitas expectativas, eu queria muito ter gostado dele, porque assim, vocês sabem que eu adoro fantasia nacional, adoro ver autores nacionais progredindo e ganhando espaço no mercado, mas infelizmente esse livro deixou a desejar bastante. Tanto no ponto da fantasia, eu não achei que o sistema de magia, o universo foi bem explicado, foi bem definido, sabe? Tanto quanto no romance, porque eu achei o romance extremamente raso, fraco, não tinha química de verdade entre os personagens, tipo, eu não gostei do relacionamento delas. Então, infelizmente, deixou bastante a desejar e eu não vou continuar a duologia. Eu não vejo pra que ler o segundo livro, já que o primeiro foi uma decepção tão grande. E eu nem vejo pra que um segundo livro, porque o final meio que... Eu achei que foi um final fechado, que não precisava de um segundo livro, mas, né, não sou autora. Mas tentarei ler outras coisas da Guiliana Domingos no futuro, tal, outros livros que ela publica eu vou tentar ler, porque eu sei que autores crescem sempre, quanto mais livros eles publicam, mais trabalhos eles... Quanto mais eles escrevem, melhores eles ficam, então eu vou dar outra chance pra ela, mas esse livro realmente não gostei, mas se você quiser dar uma chance pra ele, ele tá disponível no Kindle Unlimited, tá certo? Então você pode ir lá ler sem ter que gastar dinheiro antes de saber se você vai gostar de verdade. E outro livro que eu li foi o My Salvation, da Alani Alder, que é o volume... que é o 14º volume da série, Bewitched and Bewitched. Tipo, não tem nem o que falar dessa série, porque se eu for falar spoiler, já que a gente já tá nesse volume, mas, tipo, é basicamente um esquema de pirâmide que eu entrei com a minha irmã tem uns 5 anos, assim. Eu continuo lendo porque eu quero saber como é que vai acabar essa patavina. Eu tô investida a esse ponto de saber como é que vai acabar o grande mistério que cerca toda essa história. Mas basicamente cada livro é um novo casal, tal. É uma série de romance sobrenatural, tal, com bastante smut no meio. Que é interessantezinha, mas tá ficando fraca. Os primeiros 5 livros são ótimos, depois começou a cair, assim, vertiginosamente a qualidade, infelizmente. Mas agora vamos para os livros que eu li físicos. Começando com The Salt Grows Heavy, da Cassandra Shaw, tá certo? Esse aqui é um livro bem curtinho, que é meio que uma releitura da Pequena Sereia, só que é uma releitura adulta, é uma releitura pesada, é uma releitura cheia de gore, cheia de elementos grotescos e tal. Bem pesado, mas que fala sobre uns elementos muito importantes, sobre como as mulheres, né, durante a história foram apagadas, como as histórias delas foram embelezadas pra, tipo, mas ela se apaixonou pelo príncipe, por isso que ela casou com ele, desistiu da família dela, quando na verdade ela foi sequestrada pelo príncipe e forçada naquela vida, sabe? Tem uma série de coisas interessantes, mas nesse livro a gente segue a sereia, que não tem nome, na história toda ela não tem nome, que depois que o príncipe / rei morre, ela se livra do reino, então ela resolve partir pelo meio do mundo pra explorar, pra decidir o que fazer da vida dela, já que ela não pode voltar pro mar, já que ela não é exatamente mais uma sereia. Junto com ela vai o Doutor da Praga do reino, tá? Que é um personagem não binário, a gente não sabe se é homem, se é mulher, a gente não tem essa informação. E também não tem nenhum nome a não ser Doutor da Praga. E eles vão juntos e no meio da jornada deles eles acabam dando de cara com um culto que está usando crianças como partes sobressalentes de órgãos, basicamente. É uma coisa meio o Children of the Corn, do Stephen King, sabe? E é um livro bem pesado, mas que eu pessoalmente amei de paixão. Mas é um livro que eu sei que não é pra todo mundo. Porém, se você gosta de um terror, de um livro assim, cheio de gore, mas que faz você pensar, eu recomendo muito The Salt Grows Heavy, tá? Não, é The Salt Grows Heavy. Depois dele, nós temos o meu livro favorito do mês, assim, minha melhor leitura de outubro. E que foi uma leitura, assim, super na vibe Halloween e tal. Que é A Dowry of Blood, da S.T. Gibson, tá? Que no Brasil saiu também mês passado, foi lançado finalmente no Brasil, porque esse livro saiu originalmente em 2021, aqui fora. Que ele primeiro foi publicado independentemente e ano passado ele foi lançado por uma editora. E esse ano saiu no Brasil pela editora Darkside, obviamente, porque quem melhor pra lançar um livro de vampiro do que a Darkside, né? E no Brasil ele saiu com o título Pacto de Sangue, tá? Essa é a capa dele no Brasil aqui pra vocês. E esse livro é meio que uma releitura de Drácula. Ele, no momento nenhum, afirma ser uma releitura de Drácula. Inclusive, o vampirão principal, assim, que não é o nosso personagem principal, mas é o vampiro principal da história, não, em momento nenhum, tem nome. Inclusive, Constanta, que é a nossa protagonista narradora, diz que, tipo, ela resolve não nomear ele porque ela
é uma forma dela tomar o poder de volta ao não dar nome a ele, tipo, ela tira o poder que ele tem, parte do poder que ele tem sobre ela. Mas é uma releitura de Drácula, só contada do ponto de vista de uma das suas 3 esposas, da primeira, que é Constanta, tá certo? E a gente acompanha ela desde o momento que ela é transformada em vampira por ele até séculos depois, assim, depois de séculos de relacionamento abusivo. E é um livro maravilhoso. Se você é fã de Entrevista com o Vampiro, você precisa ler esse livro. Porque, assim, ler ele foi basicamente como ler Entrevista com o Vampiro pela primeira vez de novo. Tipo, eu tive a mesma sensação. Aquele ponto de amar e odiar Lestat ao mesmo tempo. Amar e detestar o quanto Louis ficava chorando as pitangas dele. Tipo, é muito disso. Tá aqui nesse livro, tipo, ele não é uma cópia de Entrevista com o Vampiro de jeito nenhum. Mas ele tem aquele ar, aquela atmosfera bem Entrevista com o Vampiro. E o fato de falar sobre relacionamentos abusivos do ponto de vista de um ser sobrenatural e imortal também é bem parecido com Entrevista. Mas eu amei esse livro, assim, tipo, sério. Certeza que vai entrar no meu top 10 melhores leituras do ano, porque é incrível e eu recomendo que todo mundo vá ler. Se você gosta de vampiros, se você gosta de releituras feministas, se você gosta de livros que falem sobre temas pesados assim, mas que são precisos, você precisa ler esse livro. Uma coisa que eu achei sensacional nele é que ele tem uma nota da autora no começo, com todos os gatilhos possíveis e imagináveis que esse livro pode lhe dar. Eu achei sensacional. E assim, teve muitos gatilhos aqui que eu nem reparei. Eu não teria reparado que eram gatilhos se não tivesse nessa nota da autora no início. Então, bem legal isso, tá certo? E depois de A Dowry of Blood, eu li The Ex-Hex, tá certo? Que no Brasil ficou A Maldição do Ex, o título. No Brasil, ele aparece com outro nome de autora, mas é porque Erin Sterling é o pseudônimo dessa autora. E no Brasil, a editora, acho que é a Alt, que foi que lançou ele, preferiu usar o nome verdadeiro da autora, porque eles já tinham livros lançados dela com esse nome, então ficava mais fácil pra fazer a divulgação do que botar o pseudônimo dela. Mas é só o pseudônimo que ela usa pra assinar os livros de romance dela, tá certo? Esse é um livro de comédia romântica que se passa no Halloween, que a tagline dele, a primeira frase dele, na verdade, pra mim, resume muito bem o livro, que é Never mix vodka and witchcraft, ou nunca misture vodka e bruxaria, e é basicamente isso. Nossa protagonista, Vivienne, com 19 anos, está de coração partida, porque o boy que ela teve um relacionamento de verão disse pra ela que ele tava noivo, que ele tem que voltar pro país dele e tal. E ela, no meio dessa força dela, acabou amaldiçoando ele enquanto estava bêbada. Só que 9 anos depois ele volta pra cidadezinha do interior que ela mora. E aí a maldição entra em efeito. E começa a acontecer um monte de confusão na cidade por causa disso. Então os dois têm que se unir pra conseguir quebrar essa maldição e salvar a cidadezinha que ela vive. É um livro bem interessantezinho, bem engraçado e tal. O romance é fofinho. É o melhor do gênero? Não é o melhor do gênero, mas pra quem gosta de um romance, de uma comediazinha romântica, assim, a la sessão da tarde, eu recomendo. Ele é o primeiro de uma trilogia. Eu ainda não sei se eu vou continuar a trilogia. O segundo livro segue a prima de Vivienne, certo? E o irmão de Reese, que é o boyzinho desse livro. Então o segundo livro foca neles. Mas eu não sei se eu vou continuar, porque assim, eu só comprei esse livro porque ele estava em promoção por 4 euros. Então não sei se eu vou investir em comprar os outros livros da série. Talvez se eu achar na biblioteca, eu termine a série. Mas depois disso, falando em séries, eu continuei a série de Little Thieves com Painted Devils, da Dona Margaret Owens. E assim como eu amei Little Thieves, que foi a minha melhor leitura de setembro, Painted Devils só não foi a melhor leitura de outubro porque eu li A Dowry of Blood, tá certo? E na verdade os outros 2 livros que entraram na frente dele também. Mas tá no meu top 5 das minhas melhores leituras desse mês. No primeiro livro, Fania tinha conseguido roubar a identidade de uma princesa e tal, e tava tendo que lidar com o noivo da princesa, uma maldição e um monte de outras coisas. Nesse livro, depois de ter conseguido resolver aquelas confusões e escapado com vida, nossa menina, agora, ela começou, por acidente, diga-se passagem, um culto. Um culto religioso, por acidente, e ela tem que resolver essa confusão que ela criou nesse novo livro. E assim, eu adorei. Teve umas reviravoltas no final que eu nem imaginava que iam vir. E eu amei. A evolução da personagem tá sendo muito legal.
Porém, o final me deixou de coração partido, angustiada. Eu quase joguei o livro pela janela com o final dele, tá certo? E eu estou louca pelo último livro da trilogia, que só sai no final do ano que vem. Então, eu vou sofrer durante uns 7 meses, no mínimo. Mas quero muito ver como é que termina a história de Dona Fania e seu Emerick, porque... Ai, meu Deus, eu me apaixonei demais por esses dois personagens, tá? Depois deles, eu peguei... Esse aqui foi, inclusive, o último livro que eu li no mês. These Hollow Walls. Agora vai, These Hollow Walls. Da Dona Alex Ryan, tá certo? Que no Brasil saiu com o título de Promessas Vazias. Promessas Vazias? É, Promessas Vazias, isso mesmo. E o primeiro livro dele, o primeiro livro que é esse aqui, que é uma antologia, o Promessas Vazias está disponível no Kindle Unlimited, tá certo, em português. Então se vocês quiserem... Tanto que eu tava fazendo assim, eu tava lendo quando eu tava fora de casa no Kindle Unlimited, em português, porque eu levava só o Kindle, que era mais leve, e em casa eu li o livro físico, então eu li metade em português, metade em inglês ele. Uma salada mista maravilhosa. Mas esse aqui não é o primeiro livro dessa autora, mas é o primeiro livro de fantasia dela, estreia dela no mundo da fantasia. Mas ela é uma autora que já tem um monte de livros de romance contemporâneo publicados. E ela resolveu se aventurar no mundo da romantasia, das fantasias de romance e tal. E veio com esse livro aqui, que muita gente compara com Akotara, a corte de Rosa Espinhos, né? Corte de Rosa Espinhos, que ficou no Brasil, se não me engano. Eu não posso dizer se comparar com Akotara, por quê? Porque até hoje eu não consegui terminar de ler o primeiro livro de Akotara. Porém, eu consegui terminar de ler esse. Então, assim, eu já gostei mais desse, por isso. É o melhor livro do gênero? Não é, mas eu já achei bem melhor do que Forte Wing, que foi o grande queridinho desse ano, tá certo? Tanto que eu comprei o segundo livro e vou terminar a duologia. E esse livro conta a saga de Bree, uma jovem de 17, 18 anos, se não me engano, cuja tia, a tia por casamento e tal, fez ela e a irmã dela de Cinderelas, basicamente, desde que a mãe abandonou elas com o tio, e o tio, depois que o tio faleceu, elas viraram as Cinderelas da casa, tendo que trabalhar pra tia e as duas primas, até que a tia vende a irmã mais nova dela pro rei Ancile. Elas são humanas, mas existe um comércio de escravos, basicamente, entre os humanos e o reino das fadas. E a tia vende a irmã dela pra pagar a dívida delas, basicamente, o que elas deviam por estar morando num quartinho dos fundos e comendo comida velha. E Bree resolve se infiltrar no reino das fadas pra tentar recuperar a irmã dela. E nisso ela se envolve em várias confusões, tá? Ela tem que fingir estar apaixonada pelo príncipe da corte Cili pra poder continuar lá e poder fazer uma missão pro rei Ancile e tal. Tem uma série de coisas. Mas é um livro que tem triângulo amoroso, triângulo aspas, porque na verdade é só Bree em dúvida entre os dois boyzinhos, que são Rona e... eu esqueci o nome do outro. Eu não lembro o outro boyzinho, mas ela tá dividida entre dois boyzinhos. Um dele é Cili, um dele é Ancile e tal. E assim, eu não sou muito fã de triângulos amorosos. É um dos tropos literários que eu mais detesto, que assim, cansou minha beleza nos anos 2010, basicamente. Esse tropo literário. Mas eu gostei de como foi explorado ele aqui, tá certo? Nada novo de como foi explorado, mas eu gostei também do final, das reviravoltas que teve no final. É uma série interessante, tipo, ainda tem algumas falhas muito grandes de roteiro, de estar assim, uns buraquinhos que ficaram martelando no pé da minha cabeça, mas se você gosta do gênero de romantasia, eu recomendo a leitura, tá certo? E agora vamos falar dos 9 livros que eu li em audiobook, Jesus amado. Eu tô quase fazendo outro vídeo só pra isso, porque eu já falei tanto nesse. Mas eu vou falar só dos meus favoritos, tá certo? Eu vou falar todos que eu li e falo dos meus favoritos. Eu li Divinos Rivais, da Rebecca Ross, que assim, foi uma das melhores leituras também desse mês. Super recomendo. Ele tá sendo lançado agora no Brasil pela editora Alt. É pela editora Alt. E tá com uma pré-venda com uma edição belíssima que vem com eco bag e tal. Eu super recomendo vocês comprarem, porque assim, eu estou chorosa que eu não posso comprar essa edição porque não entrega na Estônia, tá certo?
Depois disso, eu li The Bonner Houses, da Emily Lloyd Jones, que eu adorei. É um livro que mistura alguns elementos de terror com fantasia e tal. É um jovem adulto bem legal. E eu recomendo, mas não foi lançado no Brasil ainda. Depois disso, eu li We Have Always Lived in the Castle, da Shirley Jackson, que é a mesma autora da Maldição da Mansão Hill, tá certo? Então, é um conto de terror gótico, bem legal, bem interessante e bem curtinho também. Depois, eu ouvi o audiobook de Gideon the Nine, ou Gideon a Nona, como é o título no Brasil. Que esse daqui é o primeiro de uma quadrologia que eu vou investir. Eu comprei os livros, inclusive, pra poder ler, porque eu li o audiobook e adorei. Mas pra continuar a série, eu vou precisar continuar no livro, porque é uma série, assim, maravilhosa, engraçadíssima. Basicamente, necromâncias lésbicas no espaço, tá certo? É a tagline que melhor resume essa história. Mas tem um sistema de magia e de política tão complexo que eu preciso de um livro pra anotar, pra escrever. Então, eu comprei ele e comprei o segundo livro da série, que é Harold the Night, tá? E super recomendo. O primeiro livro foi lançado no Brasil já. Depois dele, eu li Official Condition, Rogue Protocol e Exit Strategy da Martha Wells, que são os volumes 2, 3 e 4 da série do Murderbot Diaries. É uma série que eu amo de paixão. Se você gosta de ficção científica, de comédia de ficção científica, de personagens sarcásticos e antissociais, você precisa conhecer Murderbot, tá certo? Ele é meu novo amorzinho, eu tô completamente apaixonada por ele. E eu já quero continuar a série, inclusive já estou indo pegar o 5º e o 6º livro na biblioteca aqui, que eu sei que tem, então essa semana inclusive eu vou fazer isso pra continuar a série, porque é muito amorzinho. Os 4 primeiros livros são super curtinhos, o 5º livro é maior, mas acho que são só umas 300 páginas, o 6º volta a ser curtinho e tal, mas eu recomendo muito para os fãs de ficção científica, tá certo? Depois disso, eu li Tress, a Garota do Mar Esmeralda, do Brandon Sanderson, né, eu ouvi o audiobook. Também já saiu no Brasil, esse livro foi lançado esse ano, do Brandon Sanderson. Ele é basicamente uma versão meio fantasia, meio ficção científica da Princesa Prometida, se Buttercup tivesse ido atrás de Wesley quando ela achou que ele tinha sido sequestrado pelos piratas. É assim, sessão da tarde do melhor estilo, sessão da tarde clássica de fantasia, de aventura. Eu amei esse livro, sério, muito gostosinho de ler. Super recomendo. Depois eu vi, que foi o último audiobook que eu vi nesse mês, Salmo para um Robô Peregrino, tá certo? Da Beck Chambers, que é o primeiro da duologia O Monge e o Robô. Esse livro é um livro de ficção científica, mas é um cozy sci-fi, é basicamente uma ficção científica aconchegante. Ele é muito fofinho, muito gostosinho também, bem curtinho, você lê num dia. E fala de um mundo onde os robôs, quando houve a Revolução Industrial maior, assim, de criação de robôs, os robôs criaram consciência do nada. E eles disseram, olha, a gente não quer mais trabalhar pra vocês. E os humanos ficaram, ah, tá, beleza, vai lá. E basicamente se separaram, os robôs foram viver no meio do nada. E os humanos continuaram a vida deles numa versão da industrialização antes dos robôs. E eles passaram 300 anos, faz 300 anos que não tem contato nenhum entre robôs e humanos, até que nosso protagonista, que é um monge que viaja de cidade em cidade para dar conselhos para as pessoas enquanto toma chá com elas, uma ideia bem legal de um monge que faz uma sessão de terapia com você enquanto lhe dá um chá. Ele encontra um robô no meio da floresta, no meio do nada, e eles acabam peregrinando juntos e nisso eles vão trocando ideias sobre o que é ser vivo, o que é ter um propósito na vida, pra que a gente tá vivo, tipo, levantam sempre questões assim meio filosóficas, mas de um jeito tão fofo, tão confortável, que é muito gostosinho. É um livro que eu adorei e eu vou ler o segundo livro assim que ele chegar na biblioteca, inclusive. Estou ansiosa pra isso. E ele também já foi publicado no Brasil pela editora Morro Branco. Não foi? Foi Morro Branco. Mas é isso, pessoas. Esses foram os 16 livros que eu li em outubro, tá certo? Novembro eu sei que eu não vou conseguir ler tanto porque minha cabeça não está boa. A gente tá no dia 10 de novembro, basicamente, e eu só li um livro por enquanto, então vocês vejam como ruim eu tô. Mas eu vou tentar ler mais, eu vou tentar focar mais em ler esse mês. Em breve eu pretendo trazer alguns vlogs de leitura pra vocês, tá certo? Então me digam aqui qual
qual é o tipo de vlog de leitura que vocês gostam, mas são os que são mais longos, que são os mais curtos. Me conta aqui nos comentários, tá certo? E também me conta nos comentários qual foi a sua melhor leitura e a sua pior leitura de outubro, tá? A minha melhor leitura, como eu falei, foi Pacto de Sangue, da T.S. Gibson. E a pior, infelizmente, foi Luzes do Norte, da Guilherme Domingues. É triste a pior leitura ter sido nacional, mas é o que tem pra hoje, né? Então comenta aqui embaixo dizendo suas leituras favoritas e a decepcionante do mês. Também me diz quais tipos de vlogs vocês preferem ver aqui no canal. E se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha. Se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. E me segue nas minhas redes sociais, que estão aqui, e os links estão aqui na caixa de descrição, tá? Pra ficar por dentro dos bastidores do canal, ver o que eu tô fazendo da vida, o quanto descabelada eu ando. Que eu prometo que eu vou estar mais ativa nas redes sociais esse mês, tá certo? Eu prometo, eu vou tentar. Força na peruca, pra ver se vai. Mas é isso, criaturinhas. Eu fico por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!